Falas do mofo. Do fundo das gavetas, de dentro de pastas e envelopes, do fundo do silêncio encardido em folhas de jornal, de um tempo ido, ali, regressa à luz, puído, o murmúrio inaudível das vozes, no mofo impressas, mudas, ainda que plenas de retórica. É apenas uma mínima parte do incalculável arquivo morto, esta que reacende agora a leitura do olhar e em mim. Ganha voz por um momento. E penso em tantos falares que, abafados em pastas e arquivos, esperam por um corpo de homem, em que de novo se façam vivos. Uma aranha faz uma teia de aranha quase invisível para capturar a mosca que vai passar ali, põe num lugar estratégico e fica lá 2 dias parado esperando a mosca cair. É claro que se o acaso não ajudar, não cai mosca nenhuma. O fator incontrolável existe, você sabe muito bem que de repente você pode até ter no teu filme uma coisa que você não esperava, que aconteceu por acaso e enriqueceu o filme, não pode? Uma das coisas que caracteriza o artista é a capacidade que ele tem de saber o que cabe no poema dele, ou no filme dele, ou no quadro dele, e o que não cabe. Por exemplo, eu tenho vou escrever um poema, mas eu tenho uma folha em branco. O poema não existe porque ainda não foi escrito. A folha em branco cabe qualquer coisa. Eu posso começar de qualquer maneira. Não está nada terminado. Como eu vou começar o poema? Ali, na página em branco, a probabilidade é infinita. Tudo pode ser escrito. Certo? Mas na hora que eu escrever a primeira palavra, eu reduzo a probabilidade. E agora, menos acaso. E a segunda e a terceira, daqui a pouco, quando tem uma frase, quando tem... Daqui a pouco só entra no poema o que ele permite. O acaso está excluído. A necessidade ganhou e você agora é senhor do que você está fazendo. Como eu estou dizendo para vocês, eu já disse aqui, a minha vida é um improviso, eu teorizo depois, embora eu seja uma pessoa muito, que busque muito querer entender conceitualmente as coisas e tente explicar, mas quando se trata da poesia não tem isso. A poesia nasce do espanto, da surpresa, do inesperado. A poesia não é uma coisa que vou fazer um poema, tem que estar num estado especial. E esse estado não é você que provoca, é a vida. Então, de repente surge uma coisa e te faz escrever. A poesia te põe nesse estado. Não é nada divino, nem é uma coisa banal. Turvo, a turva mão do sopro contra o muro, escuro, menos que escuro, menos que mole e duro, menos que fosso e muro, menos que furo, escuro, mais que escuro, claro, como água, como pluma, claro, mais que claro, coisa alguma. Eu nunca pensei em ser poeta. Eu nunca pensei em me tornar isso ou aquilo na minha vida. As coisas vão acontecendo, compreende? Eu estudava na Escola Técnica de São Luís, não é um lugar menos poético que pode haver, é uma escola técnica. Aprendia sapataria, serralheria, marcenaria, foi o que eu aprendia lá. Mas tinha aula de português. Aí eu faço, a professora passou, olha, dever de casa, fazer uma redação sobre o dia do trabalho. Aí eu fiz. No dia do trabalho ninguém trabalha. Aí a professora olhou, mas que coisa bacana. Olha, só não dou 10 porque tem 2 erros de português. Aí eu pensei comigo, bom, o que eu vou ser na vida? Se a professora gostou da minha redação
e eu tive prazer de fazer, me divertir, quem sabe eu posso ser escritor, né? Mas assim, bom, um escritor tem que saber gramática, não pode errar. Aí, fiquei 2 anos estudando gramática. Gramática expositiva de Eduardo Carlos Pereira. Aí comecei a ler, 300 páginas, li ali. No final tinha uma opção de poemas, de Camões até Ronaldo de Carvalho. Aí eu comecei a ler, que coisa legal, poesia, poemas e tal. Aí decorava os poemas, aí comecei a escrever. Aí, mas para mim, todos os poetas já tinham morrido, porque aqueles que estavam no livro, todos já tinham morrido. Eu achava que não existia poeta. Quando a minha irmã Consuelo chegou para mim e disse: o pai da Iracema é poeta, quer te conhecer. Eu falei: poeta? Não existe poeta, poeta já morreu. Não, ele é poeta. Membro da Academia Maranhense de Letras. Aí eu fui conhecer o poeta Manuel Sobrinho, que me levou para o centro da cidade, que não ficava longe da minha casa, não. Na Praça João Lisboa, estava cheio de poeta. E eu achava que estava tudo, que tinha morrido, que não havia poeta. Eu era um moleque de rua, meu apelido era Periquito. E meus 2 companheiros eram Espírito da Garagem da Bosta e Esmagado. A gente vivia roubando o copo em botequim e vendendo para um cara lá na Camboa. Então eu era isso, e de repente virei poeta. Então toda a minha vida foi acontecendo assim. Meu caro amigo Periquito, aliás, Ferreira Goulart, era muito magro, parecia uma vara de goiabeira, comprido, narigudo e muito falador. Falava sempre mais que todo mundo e a gente sentava em roda, só ouvindo. Por isso era chamado de Periquito. A gente vivia solto aqui nas ruas de São Luís, passava os dias pulando quintais para apanhar manga, banana, goiaba, amarrando lata em rabo de cachorro. Periquito estudava na Escola de Aprendizes Artífices, que é hoje a Escola Técnica Federal do Maranhão, e só vivia desenhando e fazendo versos. Até que um dia, isso faz quase 30 anos, me encontrei com Periquito e Lago Burnet no Largo do Carmo. Ele me disse que tinham comprado uma pequena tipografia e que estavam fazendo uma revistinha chamada Ilha, gozando os imortais da Academia Maranhense de Letras, e que já havia composto e estava imprimindo seu primeiro livro, só de versos, chamado de Um Pouco Acima do Chão. Uma semana depois me disseram que Periquito tinha viajado para o Rio. Vi então o livro na vitrina da Livraria Moderna. Mas não sei por que Periquito, que se chama Ribamar como eu, passou a usar o nome de Ferreira Goulart. Uma parte de mim é todo mundo, outra parte é ninguém, fundo sem fundo. Uma parte de mim é multidão, outra parte estranheza e solidão. Uma parte de mim pesa e pondera, outra parte delira. Uma parte de mim almoça e janta, outra parte se espanta. Uma parte de mim é permanente, outra parte se sabe de repente. Uma parte de mim é só vertigem, outra parte visagem. Traduzir uma parte noutra parte, que é uma questão de vida e morte. Será arte, será arte, será arte, será arte. Vive. Faze como eu e esbanja a vida com sofreguidão, mas vive a vida inteira, em seus momentos todos, de maneira que gozes tudo o que ela tem de bom. Ama, canta, sorri, desde a primeira manhã da vida à última, num tom festivo, que a existência é como um som que se esvai no silêncio, é passageira. Se a tristeza de alguém surgir em meio a essa alegria que em teus olhos arde, lembra que um dia hás de também ser triste. E ri. E esquece o sofrimento alheio, para não vires a chorar mais tarde e maldizer as vezes que não riste.
Eu escrevia como Olavo Bilac, que estava em 1948, e eu escrevia como se fosse o fim do século passado. O modernismo ainda não tinha chegado em São Luís. O movimento de 22, em 48, ainda não tinha chegado lá. Então eu escrevia como os poetas do final do século XIX. Aí um dia eu descobri a poesia moderna, na livraria lá. Poesia até agora, de Carlos Drummond de Andrade. Eu abri o livro e estava escrito assim, lua diurética. Eu falei, porra, isso não é poesia, lua diurética? Porra, o que é isso, cara? Depois eu compreendi que aquilo era certo, que era legal. Que aquele poeta que eu gostava era de um mundo idealizado. E que o Drummond era o poeta do dia a dia, da vida real. Aí eu descobri a poesia moderna e eu me tornei um radical moderno. Aí comecei a indagar o que rumo essa poesia deveria tomar. E tanto que o livro que eu comecei a escrever em 1950 e que foi publicado em 1954, que se chama Luta Corporal, ele termina com a desintegração da linguagem poética. Roseiral, ao sofre-luz da pompa inova, orbita furor do bicho escuro fogo. Uilã, uilã, lavram os olhares flamas, crespitam gangles, romazuaf. Rosal, rosal, lancêndio mino, minataurus, minos restans, surma paroles, sar. Inferno, luisnen, eusóis, locorpe, infensus, ra, se verdes, nascido cof, folhagem, cabertas, fugas acessas, guerras, de pomos, pomares riste. Mon frère, ma frêle, derrubo, cão das aspéridas, desseque peles, perseques riges, curraçanados por flor oblofs. Lumin sagarne, numa, ratete, numa. Mu garganto, fuburge, muguelo, mu, tempo, purge. Mu luisnado, vu gresler, ra, Gresler, Isus fruto do duso fogarel, dos ossos dos diurnos, Mumaçã, nanferne, terre verronazo, o astros fósseis, soleil fossile, maçãs, ou terres, palavras tercã, deoses solertes, palavra zenda, palavra poenzo, palavra nu, nero fossil, le soleli, poi, el fóssil perfume, lumen, lunani, luzen, la paciência, trabalha. Então, quando eu publiquei o livro, eu tinha parado de escrever, mas ao mesmo tempo eu não podia voltar atrás, porque aquilo ali não era uma brincadeira, aquilo ali tinha sido o resultado da minha indagação, da minha busca. Então, eu não vou escrever mais, pensei. E esse livro caiu na mão dos irmãos Campos, lá em São Paulo, Augusto Campos, Haroldo Campos, e Décio Pinhatari, leram o livro e ficaram surpreendidos com a novidade que era aquele livro e entraram em contato comigo. E como eles queriam mudar a poesia brasileira, eles achavam que eu seria um aliado importante para essa mudança. Porque toda a poesia, toda a linguagem é discurso, né? Escreva o teu nome com letra, é discurso. Agora, mar azul, marco azul, barco azul, mar azul, barco azul, não é discurso. Mar azul, marco azul, mar azul, marco azul, barco azul, mar azul, marco azul, barco azul, arco azul,
Mar azul, marco azul, barco azul, arco azul, ar azul. É uma poesia composta de palavras isoladas no espaço da página. A sintaxe é visual, não é gramatical, não é discursiva, é visual. Então nasceu uma poesia decorrente de eu ter desintegrado o discurso. Mas não fui eu que inventei a poesia concreta, eu ajudei a destruir a outra. A primeira coisa que eu fiz foi o livro O Formigueiro, que é diferente das coisas que eles fizeram. Cada um fez lá. Agora, o que tinha de semelhante era o uso da página, o uso visual das palavras e coisas. E cada um fazendo lá a sua... O Formigueiro, você tinha quantos anos? Não, foi nessa época. O Formigueiro foi de 1955. Foi exatamente quando nós começamos a fazer a poesia concreta. E o resultado é que, por essa divergência, terminou surgindo no grupo do Rio, Lígia Clark, Lígia Pape, Hélio Itzica, eu, Amilcar, Reinaldo Jardim, o grupo daqui, começamos a fazer uma coisa que ia divergindo cada vez mais do que eles faziam em São Paulo, até que eu propus que a gente mudasse de nome. Quando a Lígia teve a ideia de fazer uma exposição reunindo todos os nossos trabalhos, eles me encarregaram de fazer o prefácio, a apresentação dessa exposição. Aí eu fui ver o trabalho de todos, fui ler o que eu tinha. Quando chegou no fim, eu falei, mas isso não é mais arte concreta. Vamos mudar de nome, nós não somos mais concretos. E aí nasceu o movimento neoconcreto, mas, como eu estou dizendo, não é nada planejado, foi uma coisa das circunstâncias e das buscas e da invenção deste e daquele, dos membros do grupo, e a coisa foi nascendo assim. Aí eu parti para fazer o primeiro poema, objeto que é uma placa branca com um cubo azul no centro. Você levanta o cubo, debaixo está a palavra lembra. E depois que você bota o cubo, agora esse objeto é diferente porque ele tem uma palavra pulsando debaixo do cubo. Ele é a metáfora da lembrança, ele é qualquer coisa. Então aí eu comecei a fazer. Aí eu fiz o pássaro, uma caixa com duas placas. Aí você tira as placas, tem a palavra pássaro escrito, como se saísse voando de dentro da gaiola. Isso é 1960, 61, por aí. Dos poemas espaciais, que era o movimento com a mão, lembra, era, pássaro, eu resolvi fazer o corpo participar, não é só a mão, agora é o corpo. Aí eu fiz o poema Enterrado, que é uma sala no fundo do chão, 3 metros por 3 e com um cubo vermelho no centro. Você tira o cubo vermelho e tem um cubo verde. Você tira o cubo verde e tem um cubo branco, pequeno. Você levanta o cubo branco, está escrito a palavra rejuvenesça. Aí isso foi construído na casa do Hélio Itzica, que era louco o suficiente para construir lá. Obrigou o pai dele a fazer, né? E no dia que nós fomos inaugurar, tinha chovido como essas chuvas agora. Foi inaugurar lá, estava tudo inundado. O poema tinha virado caixa d'água, não era poema. Aí eu abandonei aquilo. Depois, em seguida, eu fui para Brasília e não quis mais me meter com o negócio de vanguarda. Ela é uma pessoa no mundo nascida, como toda pessoa. É dona da vida, não importa a roupa em que está vestida, não importa a alma aberta em ferida. Ela é uma pessoa e nada fará desistir da vida. Nem o sol de inverno, a terra ressequida, a falta de amor, falta de comida. É mulher, mãe, rainha da vida, de
pés na poeira, de trapos vestida, é uma rainha e parece mendiga. Algo está errado nessa nossa vida. Ela é uma rainha e não há quem diga. Algo está errado nessa nossa vida. Ela é uma rainha e não há quem diga. Nem um sol de inverno, a terra ressequida, a falta de amor, falta de comida. É mulher, mãe, rainha da vida, de pés na poeira, de trapos vestida. É uma rainha e parece mendiga. Algo está errado nessa nossa vida. Ela é uma rainha e não há quem diga. Algo está errado nessa nossa vida. Ela é uma rainha e não há quem diga. Algo está errado nessa nossa vida. Ela é uma rainha e não há quem diga. Eles eram poucos e nem puderam cantar muito alto a Internacional naquela casa de Niterói em 1922. Mas cantaram e fundaram o partido. Eles eram apenas 9. O jornalista Astrogildo, o contador Cordeiro, o gráfico Pimenta, o sapateiro José Elias, o vassoureiro Luiz Pérez, os alfaiates Sendom e Barbosa, o ferroviário Hermogênio e ainda o barbeiro Nequete, que citava Lênin a 3x2. Em todo o país, eles não eram mais de 70. Sabiam um pouco de marxismo, mas tinham sede de justiça. E estavam dispostos a lutar por ela. Faz 60 anos que isto aconteceu. O PCB não se tornou o maior partido do Ocidente, nem mesmo do Brasil. Mas quem contar a história de nosso povo e seus heróis tem que falar dele. Ou estará mentindo? Eu militei como jornalista no sindicato, né? Quer dizer, quando eu estava no Jornal do Brasil. Nessa época, o Sérgio Cabral me convidou para entrar no partido. Eu falei que não queria, que eu não tinha espírito partidário, não queria entrar para organização nenhuma. Depois, né, eu terminei indo para o Centro Popular de Cultura da UNE e fui eleito presidente, fui escolhido presidente do centro do CPC, que era um organismo do partido dentro da UNE. Né? Havia outras pessoas que não eram do partido, mas a organização era criada por gente do partido e tinha ligação com o partido, assistência do partido. Então. E eu era o presidente, mas não era do partido. Mas era aliado do partido, quer dizer, e eu, que já tinha pertencido à Liga Camponesa um pouco antes, né, o meu gesto mais coerente era entrar para o partido, porque o golpe era basicamente contra os comunistas, quer dizer, porque o partido ia sofrer as consequências daquilo. E eu tinha sido aliado do partido até então, e nessa hora não tinha sentido ser aliado, porque a coisa ganhava outro caráter. Eu tinha que estar ligado a uma organização para poder lutar contra a ditadura que tinha se instalado no país. Então, entrei para o partido naquele dia. História de um valente.
Quase morto, mas de pé, Gregório foi encarcerado. Por dias e noites a fio ele foi interrogado. Já faz 3 anos que ele continua aprisionado, sem ordem legal para isso e sem ter sido julgado. E até um habeas corpus pedido lhe foi negado. Mas nada disso arrefece o valor desse homem bravo, que luta para que seu povo deixe enfim de ser escravo, e a cada nova tortura, a cada cruel agravo, mais força tem para lutar esse homem sincero e bravo. Mas eu sei que eu tenho muita saudade desse pessoal todo, que era uma turma maravilhosa. Quando eu olho para trás e vejo, quando outro dia eu estava lá, fui um show que fizeram sobre a Nara Leão, e aparece o Chopinião, Vianinha, Armando Costa, as coisas que o Vianinha diz, que geração, que pessoas extraordinárias, rapaz, e que sentido de país, e que consciência da coisa brasileira e da solidariedade, é um negócio que eu olhei, porra, a gente fica até orgulhoso de ter pertencido a essa geração de gente legal. Eu vou te contar um momento raro da vida brasileira. O Show Opinião foi o início da resistência à ditadura, né? Como nós éramos o CPC da UNE, nós não podíamos estrear com o nosso nome. Então nós pedimos o nome do Arena, de modo que quando o Show Opinião estreou produção do Teatro de Arena de São Paulo, só que não era. O show teve tal sucesso que aí o espetáculo seguinte já não foi preciso usar, nós aparecemos com a nossa cara. Pusemos o nome do nosso grupo, Grupo Opinião, e aí estreamos Liberdade, Liberdade. E a gente estava ali no meio, naquele teatro escroto, feito de cadeira velha que rangia, né? Não está sabendo o que está acontecendo, na verdade, o que estava se operando ali, né? Ninguém não está sabendo que aquilo era história, né? Nós não éramos simplesmente intelectuais, escritores, nós éramos políticos também. Então a gente tinha uma experiência e uma visão política. Por isso o Grupo Opinião se tornou o centro da resistência. Nós organizávamos as manifestações, quando a gente sabia de alguma coisa, de alguma peça que era proibida, nós íamos entrar em contato com o pessoal para achar uma maneira de resistir àquilo. Mas, ao mesmo tempo, nós íamos para o Luna, nós íamos para a Fiorentina tomar o nosso chopp e nós não éramos, vamos dizer, profissionais, políticos profissionais. Nós tínhamos consciência política e tínhamos consciência de que tínhamos que lutar contra aquele regime que tinha se instaurado no país. Meu povo, meu poema. Meu povo e meu poema crescem juntos como cresce no fruto a árvore nova. No povo, meu poema vai nascendo como no canavial nasce verde o açúcar. No povo, meu poema está maduro, como o sol na garganta do futuro. Meu povo e meu poema se reflete como a espiga se funde em terra fértil. Ao povo, seu poema aqui devolvo, menos como quem canta do que planta. Por que o Janinha, o Paulo Pontes, o Armando, Tereza, Dias Gomes, por que nenhum deles precisou ir para o exílio? Eles eram tão envolvidos na luta quanto eu. Eu só fui para o exílio porque inventaram que eu tinha que ser membro da direção do partido sem ser, pô. Então eu fui procurado a mando da direção do partido pelo Leandro Conder, bateu na minha porta, tem uma conversa para me dizer: desaparece porque o teu nome foi entregue e como consta que você é da direção do partido, você vai ser torturado, vai ter que dizer coisa que você não sabe. Você tem que sumir. E quando você é obrigado a ir para a clandestinidade, sei, você se relata no Rabo de Foguete que você tem um diálogo com a Tereza Aragão. Ela te diz: você foi para a direção do partido por pura vaidade. É isso mesmo? Você pode contar isso para a gente? Não, ela disse isso porque coitada, ela estava profundamente
infeliz, né? Quer dizer, eu estraguei a vida dela e dos meus filhos. Quer dizer, o fato de eu entrar para a clandestinidade significava que desestabilizava tudo, não se sabia o que ia acontecer. Então, ela, chateada da vida, disse isso, mas a razão pela qual eu entrei foi essa que eu contei para vocês. Eu falei, eu não quero entrar para o partido, porque eu não sou militante nesse sentido, eu não sou dirigente. Agosto 1964. Entre lojas de flores e de sapatos, bares, mercados, boutiques, viajo. Num ônibus estrada de ferro Leblon, volto do trabalho à noite em meio, fatigado de mentiras. O ônibus sacoleja. Adeus Rimbaud, relógio de lilazes, concretismo, neoconcretismo, ficções da juventude. Adeus. Que a vida eu a compro à vista aos donos do mundo. Ao peso dos impostos o verso sufoca. A poesia agora responde a inquérito policial militar. Digo adeus à ilusão, mas não ao mundo, mas não à vida. Meu reduto e meu reino. Do salário injusto, da punição injusta, da humilhação, da tortura, do terror. Retiramos algo e com ele construímos um artefato, um poema, uma bandeira. Como é que é a vida de um poeta na clandestinidade para responder? Não tem diferença. Eu sei que se é poeta ou não é. Foi, no primeiro momento, bom, primeiro que é muito desagradável uma pessoa que nunca viveu na clandestinidade e que jamais quis ou contou com isso, de repente se vê forçado a largar sua vida, né? E viver escondido. Né? Foi aí que, quer dizer, foi tudo malgré moi, quer dizer, apesar de mim, eu fui metido na confusão. De repente eu estava em Moscou. O que eu estou fazendo em Moscou, caceta? Quando o avião da Aeroflot pousou no aeroporto de Sheremetyevo, em Moscou, seria possivelmente 5 da tarde, devido à diferença de fusos horários. Tinha a sensação de passar para uma outra realidade, ou melhor, de uma realidade pouco consistente para a ficção. Aquele país, na minha cabeça, eram as histórias e personagens de Gogol e Dostoiévski, de Tolstói e Chekhov. Aqui se somavam as figuras épicas de Lenin, Stalin e Trotsky, os poemas de Mayakovsky e as audácias pictóricas e plásticas de Malevich, Tatlin e Rodchenko. À medida que o avião se aproximava do solo, aumentava em mim a sensação de que eu descia não num país como os outros, mas numa outra dimensão da realidade, onde a tomada do Palácio de Inverno e a revolta do encoraçado Potemkin voltavam a ocorrer continuamente. Aos 40 anos, com uma obra madura, o poeta parte para o exílio. Casado com Teresa Aragão, pai de Luciana, Marcos e Paulo, é obrigado a abandonar sua vida em Ipanema, no Rio de Janeiro, e partir para uma viagem vertiginosa de quase 6 anos de exílio. Acaba o chope no Luna para um homem que escreve textos para o teatro, livros teóricos e participa de debates culturais de seu tempo. Milita no campo das artes. É contra a luta armada que mobiliza o coração dos jovens. Parte para Moscou, na União Soviética, pátria-mãe do socialismo. Só tomei conhecimento do que estava realmente fazendo ali na aula que começou por volta das 10 horas da manhã e onde o instrutor explicou-nos o funcionamento e o poder de fogo do fuzil usado pela FAU e do Kalashnikov de fabricação soviética. Ele falava fluentemente o espanhol, desmontou as armas peça por peça e anunciou que mais tarde teríamos a oportunidade de aprender a usá-las. Quando ao final da aula franqueou a palavra a quem tivesse perguntas a fazer, indaguei por que me tinham levado para um centro de instrução militar
quando a linha do Partido Comunista Brasileiro era pacífica e, por conseguinte, não visava a luta armada. Significava que a linha pacífica era apenas uma tática para encobrir a verdadeira estratégia do partido? Eu fiz um curso que se chamava a Metodologia do Capital. O método dialéticas e a maneira de pensar dialeticamente, né, teve influência muito grande, desdobrar da minha vida pessoal e da minha própria poesia. Até aquele dia, meses após ter chegado à União Soviética, não me convencera de que, de fato, aquilo era a vida real. Agora, ao ver a senhora com uma menina, às 3 da tarde, indo talvez para o cinema, sob um guarda-sol azul, caí na realidade e senti um aperto no coração. Que estarão fazendo a esta hora meus filhos, Teresa, meus amigos no Rio e meu gatinho Camilo? O verão irrompeu na lembrança. A praia de Ipanema, sob o sol ardente, repleta de banhistas, os amigos rindo, a cerveja gelada. Senti-me injustiçado, porque logo eu tinha que estar no exílio. Afinal, nunca havia sido um militante político, nunca pusera a política diante da poesia e da arte. Fora levado pelas circunstâncias a participar da luta em favor das reformas sociais e depois contra a ditadura que se instalara no país. E de repente encontrava-me em Moscou, numa escola internacional de formação de quadros revolucionários, como se fosse meu objetivo tornar-me um profissional do partido, um líder revolucionário. Não era nada daquilo. Depois que um certo prazo que eu pude ficar lá, terminar o curso e tal, depois prorrogou um pouco mais por eu não ter para onde ir, aí resolvi ir para o Chile. Cheguei em Chile em maio de 73, começo de maio de 73. Quer dizer, 5 meses praticamente antes da derrubada do Allende. Então, eu saí de lá depois de uma quantidade de problemas, invadiram minha casa 2 vezes com caras armados e tal, polícia armada e tal, até que eu consegui o salvo-conduto e pude me arrancar. Eu fui direto para Buenos Aires. Encontrei com a Teresa, discutimos o que fazer e tal, e a vontade dos filhos era ir para o Peru, para Lima, né? Porque estavam todos naquela do umbigo do mundo, aquelas ondas daquela época. Aí eu disse, bom, como até aqui eles não mandarem nada e eu causei o desastre geral da família, eu vou adotar, quem sabe eles são mais sensatos do que eu vou para Lima. Aí eu fui para Lima. Aí foi pior ainda, pior emenda que Sonesso. Nosso dinheiro era curto. Teresa havia vendido quase todos os objetos de arte que possuíamos para comprar as passagens e trazer alguma grana com que enfrentássemos as despesas iniciais. Então era uma situação de uma instabilidade muito grande, de uma insegurança muito grande. Quer dizer, e você viver longe de seus amigos, longe de sua família, de seus filhos, de sua mulher, do seu país. Eu, inclusive, sofria muito porque eu sou o contrário de outras pessoas que gostam de viver longe, de viver em lugares estranhos. Eu não gosto. Eu queria viver aqui no Rio de Janeiro, não queria viver em Paris, em Londres, em Moscou. Para mim foi bastante doído. Então eu fui para Buenos Aires com esse propósito, né, de trabalhar lá e tal. E sem dúvida porque Buenos Aires é uma cidade aprazível, é outra coisa, né, quer dizer. Então fui para Buenos Aires, mas no dia que eu tomei o avião para Buenos Aires, morreu o Perón. Aí subiu a Isabelita. E aí, em seguida, os montoneiros rompem com a Isabelita, aí o meu amigo, que era montoneiro, é demitido da universidade. Meu sonho de ser professor universitário na Argentina dançou. Quando eu encontrei a família em Lima, né, então estava o problema do tóxico e sabe, todo aquele problema de religião ao mesmo tempo. A minha filha Luciana tinha se envolvido com o negócio de Meninos de Deus
o Paulo era surfista, e aí no meio desse negócio de o Marcos, os outros viviam com maconha e tal, né? Que era uma coisa generalizada da geração dele na época, né? Só que eles tinham uma herança genética que se evidenciou depois, né, de esquizofrenia, né? Então o uso da droga deflagrou o surto esquizofrênico. Então, quando eu fui para Buenos Aires, o Paulo, quando chegou no aeroporto, que eu fui buscar o Paulo com o Marcos, a Tereza, e a Tereza me falou, não, ele está delirante, não sei o que está acontecendo. O exílio em si, só o exílio já era uma coisa, uma carga difícil de carregar para mim. Agora você imagina o que é no meio disso. O Paulo pira, né? Surta e desaparece de casa, né? Então eu fiquei desesperado, né? Sair pela rua à procura dele foi um dos momentos mais terríveis que eu vivi, porque eu saí à procura dele e de repente me assaltou a ideia do seguinte: eu estou andando para perto ou para longe dele? Voltei para casa chorando, quer dizer, não estou fazendo nada. Me sentei na mesa, botei a mão na cabeça, você chorar, não posso fazer nada. Até que aí surgiu uma vidente, né? Uma amiga argentina. Disse, olha, eu conheço uma vidente que localizou um sobrinho meu aqui, se você quer falar com ela. Eu digo, eu falo com quem for, né? Aí me deu o telefone e eu, por telefone, falei com a vidente, né? Aí quando ela me perguntou o nome do Paulo, que eu disse o nome do Paulo completo que ela pediu, a voz dela mudou e ela começou a procure a embaixada do Brasil. Eu falei assim, mas eu sou exilado, não me dou com a embaixada, não quero ir à embaixada. Eles sabem do seu filho, procure a embaixada. Aí desligou. Aí, no mesmo dia, a minha cunhada, que morava no meu apartamento aqui no Rio, telefonou para mim dizendo que ela tinha recebido um telegrama do Itamaraty dizendo que o Paulo estava preso na polícia de Buenos Aires. Porque na carteira de identidade dele tinha um endereço. Então, na verdade, a vidente tinha razão. A embaixada, era através da embaixada que eu ia localizaria o Paulo. E aí eu comecei a telefonar para todas as delegacias de Buenos Aires, até umas 200. Né? Mas lá, quando foi na 10ª delegacia, em Olivos, eu localizei o Paulo. Peguei um táxi e me toquei para lá. Cheguei lá, encontrei o Paulo, ele estava um cadáver, tipo de campo de concentração. Ele, que era um garoto atlético, um surfista atlético, estava... Isso fazia uns 20 dias, 20 e tantos dias, sem comer. Ele nem comia nem bebia água. Aí, depois eu perguntei para ele por quê. Ele falou que ele achava que eles iam envenenar a comida e a água, então por isso não comia nem bebia. Quer dizer, e aí eu levei o Paulo para casa, né? Quer dizer, o cara da polícia lá, o delegado, compreendeu a situação, então deixou que eu levasse para casa. E nessa mesma noite, ele entendeu de fugir de novo. Eu não deixei, me atraquei com ele, saiu rolando pelo quarto adentro. Aí ele se fechou no quarto, quebrou a janela do quarto, queria descer do 5º andar pela janela. A persiana era uma persiana antiga de madeira, ele não conseguiu abrir a persiana, senão teria morrido, possivelmente. Aí eu chamei a pronto-socorro lá e tal, socorro psiquiátrico e tal. Internação. Ele entrava em surto e o pai o levava de carro para a clínica, ali no Maitá, numa tarde atravessada de brisas. E falou, depois de meses trancado no fundo escuro de sua alma: pai, o vento no rosto é sonho, sabia? Aí ele ficou lá e tal, depois fugiu de novo. E depois aí eu consegui encontrá-lo, aí ele fugiu uma outra vez, aí desapareceu para sempre. Aí ficou meses sumido. E aí foi por aí, as coisas foram complicando, né? E então, depois veio o golpe, também na Argentina, derrubaram a Isabelita, entraram os milicos lá ferozes. Como a gente sabia da ligação da polícia secreta brasileira com a polícia argentina, falei, bom, daqui a pouco eu vou dançar aqui, né?
Então, só que eu não podia sair de lá, porque o meu passaporte estava vencido. E eu só podia sair lá com carteira de identidade. Mas sair para onde? Para o Paraguai era ditadura, para o Uruguai era ditadura, a Bolívia era ditadura, o Chile era ditadura, para onde que eu ia sair? Foi aí que eu escrevi um poema sujo. Corpo. Meu corpo. Corpo que tem um nariz assim, uma boca, 2 olhos e um certo jeito de sorrir, de falar, que minha mãe identifica como sendo de seu filho, que meu filho identifica como sendo de seu pai. Corpo que, se para de funcionar, provoca um grave acontecimento na família. Sem ele, não há José Ribamar Ferreira, não há Ferreira Goulart. Quem teve um primeiro contato com ele foi o Galiano, e que me levou para conhecer o Goulart. E eu lembro que depois, comentando, nós dois dissemos a mesma coisa quase que ao mesmo tempo, que o Goulart parecia, para mim, a pessoa mais triste do mundo. Era de uma tristeza, assim, profunda. Buenos Aires, 17 de junho de 1976. Teresa, recebi hoje tua carta e já te respondo. Você falou uma porção de coisas bacanas, sinceras e corretas. Sei que você está sofrendo e eu também sofro muito porque estamos, de fato, vivendo um novo ato do nosso longo drama iniciado em 1971. Sei que compreendes que não estou dando uma de gozador da vida, nem aproveitando a oportunidade para usufruir da situação. Não há nada a usufruir. Trata-se de sobreviver, de encontrar um jeito de aguentar uma barra demasiado pesada. Grilado com o passado como sou, ligado a tudo que vivi e sofri, sou o cara menos capaz do mundo de cortar laços afetivos tão profundos quanto os nossos. Lamento tudo isso. Não quero te ferir e tudo farei para evitá-lo. Tudo isto pode ser apenas uma turbulência a mais em meio à turbulência geral em que temos vivido. Espero que seja. E de qualquer modo, há coisas muito profundas que nos ligam e nos ligarão para sempre. Foi uma revelação, o descobrimento de Ferreira Goulart. Quando eu estava vivendo em Buenos Aires, morando lá, eu não podia acreditar aquilo que estava lindo. E foi também uma confirmação de que o Brasil, que é um país assombroso, continha maravilhas que nós, na Argentina, estava morando lá na Argentina, ou conhecíamos pouco ou não conhecíamos em absoluto. Buenos Aires, 15 de março de 1976. Durante o carnaval, entrei numa fossa de morrer. Terça-feira de carnaval, estava realmente esmagado, me sentindo como nunca um exilado, inadaptado, uma merda. E fiquei assim toda a semana, sem vontade de escrever, nem de dar aula, nem de sair de casa. Agora melhorei um pouco, mas sinto saudades de vocês, do Brasil, de tudo. Me manda notícias tuas, dos garotos e do carnaval. Galiano, você estava contando no começo, começou aquele ruído da tua relação com o Goulart, o poema sujo. Inclusive, a Cecília Ball me disse que você fez a primeira leitura pública. Eu queria que você contasse um pouco isso. E o Éric Nepomuceno contou que você apresentou ele ao Goulart, dizendo que você tinha conhecido um brasileiro muito triste, poeta. Muito triste, né? Muito talentoso. Talentoso. Mas você estava muito triste naquele momento. Bom, estava sofrendo muito o exílio, sim. Atormentado, sim.
Mas era um talento, uma dor de exílio, muito talentosa, com uma carga de força poética que eu não, para mim foi uma revelação, como te dizia no começo. Mas não foi a primeira leitura pública, sim, que foi a primeira reunião tentando traduzir o Poema Sujo. Aí eu que participei junto com Cecília, Boal, Augusto, acho que também estava, e com meu portunhol, que era, naquele tempo era ainda pior que o português que eu estou tentando falar agora com você, mas a partir da certeza de que aquilo merecia ser difundido. E foi uma bomba no ambiente assim, literário argentino. A irrupção de Ferreira Goulart foi impressionante. Te surpreendeu muito aquela poesia? Sim, muito, muito. Era uma poesia muito nordestina. Muito nordestina. Uma poesia calada. É um paradoxo, não? Dizer que é uma poesia calada. Mas calada no sentido de que o que estava sendo dito estava escondido por embaixo, nos túneis segredos, por debaixo daquele que estava sendo dito. Mas, sobretudo, meu corpo nordestino. Mais que isso, maranhense. Mais que isso, sanluisense. Mais que isso, ferreirense, newtoniense, alzirense. Meu corpo, nascido numa porta e janela da Rua dos Prazeres, ao lado de uma padaria sob o signo de Virgo, sob as balas do 24º BC na Revolução de 30, e que desde então segue pulsando como um relógio num tic-tac que não se ouve, senão quando se cola o ouvido à altura do meu coração. Tic-tac, tic-tac. Enquanto vou entre automóveis e ônibus, entre vitrinas de roupas, nas livrarias, nos bares, tic-tac, tic-tac. Pulsando há 45 anos, esse coração oculto, pulsando no meio da noite, da neve, da chuva, debaixo da capa do paletó, da camisa, debaixo da pele, da carne, combatente clandestino, aliado da classe operária, meu coração de menino. Eu achava ele assim, muito deprimido, sempre assim, muito magrinho, aquele jeitão dele, falava pouco e tal. Eu tentava conversar um pouquinho com ele, mas não dava assim para conversar muito. Estava sempre assim, um pouquinho calado, triste, mais afastadinho assim. Ele escrevia muito, e a gente sempre ficava sabendo, Santiago Kovadlov, o Galeano, quer dizer, o grupo da revista Crises, que ele trabalhava sem parar, e a gente doido para ver o tal poema, que não ficava pronto nunca, porque, claro, é um poema enorme, né, imenso. Quando houve a leitura na casa do Boal, essa primeira leitura, eu não me lembro por que eu não fui, mas esse poema ficou pairando, mesmo entre escritores e poetas argentinos, ficou pairando como um mistério. Buenos Aires, 27 de junho de 1976. Teresa, tenho andado numa fossa braba. Depressões e pesadelos. A notícia sobre o Marcos me arrasou. Faço um grande esforço para me manter à tona e poder trabalhar, já que a situação econômica piora dia a dia, com o dólar parado e as despesas crescendo. Então eu falei, bom, quem está podendo sair está indo embora. Eu não posso sair, o que vai acontecer comigo aqui? Não sei. Se eles estão dando fim nas pessoas. Então eu escrevi o Poema Sujo como quem fizesse a última coisa da vida. Está entendendo? A arte faz com que a vida seja mais rica, mais maravilhosa, mais comovente. Então é isso que é. Então o Poema Sujo não é um retrato de coisa alguma, ele é uma invenção. A partir de coisas vividas, de coisas verdadeiras, de coisas tal, mas é inventado. E era dia, como era dia aquele dia na sala de nossa casa,
a mesa com a toalha, as cadeiras, o assoalho muito usado e o riso claro de Lucinha se embalando na rede, com a morte já misturada na garganta sem que ninguém soubesse. E não importa que eu, debruçado no parapeito do alpendre, via a terra preta do quintal e a galinha ciscando e bicando uma barata entre plantas, e neste caso, um dia, dois, o de dentro e o de fora da sala, um às minhas costas, o outro diante dos olhos, vazando um no outro através do meu corpo. Dias que vazam agora, ambos, em pleno coração de Buenos Aires, às 4 horas desta tarde de 22 de maio de 1975, 30 anos depois. Quando eu comecei a escrever o poema, eu não estou sabendo o que eu vou escrever. Eu queria escrever o poema da minha vida. Agora, o que eu ia escrever, eu não sabia. Não estava escrito, é. Você sabia que ele ia se chamar Poema Sujo? Não? Isso, por acaso, eu tinha escrito 9 páginas e escrevi uma carta para o Leandro Conde dizendo: eu comecei a escrever um poema que terá de 70 a 100 páginas e se chamará Poema Sujo. Eu sabia, não sei porquê. E você sabia que ia ser um retorno à infância? Não pensei nada disso. Nada disso. Mas ele não é só retorno à infância, ele é uma reflexão sobre tudo. Ele fala da infância porque é o começo de tudo, né? Mas ele não é um poema da infância. Tanto que eu nunca escrevi um poema que demorasse 5 meses escrevendo, sem parar, fazendo, refazendo, e não pensava em outra coisa. Nunca aconteceu isso. Um poema, meia hora, ou leva um dia, ou 2, agora levar 5 meses, um barato que eu entrei de cabeça e que nunca mais se repetiu. E eu estava ligado naquilo durante todo esse tempo, até saía para fazer compra, para comprar comida, comprar pão, comprar leite, mas a minha cabeça estava funcionando sempre em função daquilo, entendeu? E eu ia escrevendo, não sabia o que ia se seguir da página 10 para a página 11, 12, não sabia. Ia surgindo à medida que eu ia escrevendo e à medida que eu escrevia, novas ideias nasciam. O que é que eu buscava ali, caminhando pelos trilhos? À toa, saltando dormentes, vadeando pelo córrego, raso de limos, sapos, garrafas cheias de lama, canos onde moravam peixes-sabão, andando sem rumo entre vagões, rodas de trem, eixos leprosos, caixas de rolamento abandonadas, cheias de terra, ferrugem, graxa, capim coberto de óleo. Que me ensinavam essas aulas de solidão entre coisas da natureza e do homem. O poema final. Quando essa ideia despontou na minha cabeça, esqueci tudo mais e entreguei-me a ela. Imaginei que o melhor caminho para realizar o poema era vomitar de uma vez só, sem ordem lógica ou sintática, todo o meu passado. Tudo o que vivera como homem e como escritor. Posto para fora esse magma, extrairia dele depois os temas com que construiria o poema. Tão excitado fiquei, a cabeça a mil, que só muito tarde logrei adormecer. Na manhã seguinte, mal despertei, sentei-me à máquina de escrever. Era hora de vomitar a vida. Sim, mas como? Fiquei ali paralisado. Se a linguagem tivesse garganta, meteria o dedo nela e provocaria o vômito verbal. Desapontado, me levantei e fui preparar um café, repetindo para mim mesmo: o poema vai ter que sair, custe o que custar. Enquanto tomava o café, refleti. O facho abaixou, busquei o caminho possível. Já sei. Vou começar antes da linguagem. Mas antes da linguagem, o que há? É o silêncio. Não se pode dizer o silêncio. Quando há silêncio, não há linguagem. Sim, mas eu tenho que começar antes da linguagem, antes de mim, antes de tudo. E então escrevi: turvo, turvo, a turva mão do sopro contra o muro, escuro, menos, menos, menos que escuro, menos que mole e duro, menos que fosso e muro, menos que furo, escuro, mais que escuro, claro, como água,
como pluma, claro, mais que claro, coisa alguma. Senti que tinha encontrado o umbigo do poema, porque, como as pessoas e outros bichos, o poema também começa pelo umbigo. E quase sem tomar fôlego, escrevi 5 laudas. Hoje, ao refletir sobre aqueles momentos, estou certo de que o poema me salvou. Quando a vida parecia não ter sentido e todas as perspectivas estavam fechadas, inventei, através dele, um outro destino. Longe daquela mobília, onde só vive o passado. Longe do mundo da morte, da doença, da vergonha, da traição, das cobranças à porta. Ali, bebendo a saúde da terra e das plantas, buscando em mim mesmo a fonte de uma alegria, ainda que suja e secreta. O cuspo morno, a delícia do próprio corpo no corpo e no movimento terrestre, no meio do capim, celeste o bicho, que enfim alça voo e tomba. Então foi assim, quer dizer, até que chegou num ponto que eu não tinha mais o empuxo inicial, Cessou essa necessidade, cessou. E aí, mas o poema não estava terminado. Terminou o meu impulso de escrever, mas o poema não estava terminado. Eu sabia que ele não estava terminado. E aí criou-se uma situação que eu não sabia o que fazer. Tentei fazer um fim, não consegui. Tentei fazer, eu não consegui. Aí, de repente, eu me lembrei, não sei porquê, de uma frase num livro que eu tinha lido do Lenin, lá em Santiago do Chile, em que ele dizia assim: Hegel disse que na frase o ramo da árvore estão o universal e o particular. Eu me lembro que quando eu li isso, eu falei, como é que pode? O que é isso? Está o universal e o particular? Ah, bom, a árvore é o universal, é o geral. E o ramo é uma parte da árvore. Então, está certo, é ligar. Então, essa coisa veio na minha cabeça lá em Buenos Aires, quando eu estava querendo terminar o poema de Soja. E aí, no momento que veio, deu um estalo e eu escrevi assim: o homem está na cidade como uma coisa está em outra. E a cidade está no homem, está em outra cidade. Aí começou o fim do poema. Você vê que minha obra como poeta é tudo uma coisa determinada por ser fatores subjetivos e circunstanciais. Assim, não existe uma coisa planejada. Há poetas que têm uma obra planejada, escrevem um livro. Meus livros não são assim. Ah, minha cidade suja, de muita dor em voz baixa, de vergonhas que a família abafa em suas gavetas mais fundas, de vestidos desbotados, de camisas mal cercidas, de tanta gente humilhada comendo pouco, mas ainda assim bordando de flores suas toalhas de mesa, suas toalhas de centro de mesa com jarros, na tarde, durante a tarde, durante a vida, cheios de flores de papel crepom, já empoeiradas, minha cidade doída. E o poema me comoveu muito, porque não só a situação que eu estava vivendo, como era uma experiência realmente rara, porque eu me sentia uma espécie de Rei Midas, porque eu falava de qualquer coisa. Dado o estado em que eu fiquei, eu não me preocupava com forma poética, com normas de nenhum tipo, com palavras que pudessem ou não ser poéticas. Então, por isso mesmo que eu intitulei o poema de Poema Sujo, quer dizer, ele é tudo, independente, tudo cabe nele, né? Então, é lixo, é delírio, é música, é Villa-Lobos, é o Volpe,
sabe? São as lembranças, são as memórias, é os momentos da infância, é a Quinta dos Medeiros, é o tanque, é o Ribeirão, é a Rua da Alegria, então é tudo, são as namoradas, são as sacanagens, as fodas e as loucuras, é um delírio completo. Quer dizer, eu me desvesti todo. E esse poema, na verdade, você sabe que a história, quer dizer, quando eu escrevi o poema, eu fiquei ao mesmo tempo cioso do poema, porque aquilo era a minha vida, né? Então eu não queria mostrar o poema para as pessoas com medo da reação das pessoas também, né? Ficava meio cauteloso, né? Já o canário da terra parou de cantar quando, numa manhã de domingo, seu neco matou a mulher, que dizem lhe punha chifres. A gaiola rolou no chão, canivetada nas costas, pegou bem aqui lá nela, não saiu um pingo de sangue, foi hemorragia interna. A morte se alastrou por toda a rua, estourou-se as árvores da quinta, penetrou na cozinha de nossa casa, ganhou o cheiro da carne que assava na panela e ficou brilhando nos talheres dispostos sobre a toalha na mesa do almoço. Até que chegou o Vinícius lá e o Boal disse para ele: não, ele escreveu um poema aí que ele não quer mostrar para ninguém, mas ele sabe que é um poema enorme e tal. E aí o Vinícius falou: mostra pra gente, vem ler aqui e tal. Aí marcaram o dia para eu ler na casa do Boal lá. Aí eu, apavorado, liguei pro Boal: você só chama gente que queira, que gosta de poesia. E diga para essa gente o seguinte: é um poema que dura 1 hora e que eu não quero para ninguém dormir. Vai lá para ouvir, disposto a encher o saco, ou não vai. Aí o Boal: não, pode deixar, cheio de besteira e tal. Mas na cidade havia muita luz. A vida fazia rodar o século nas nuvens, sobre nossa varanda, por cima de mim, e das galinhas no quintal, por cima, no depósito onde mofavam paneiros de farinha atrás da quitanda. E era pouco, e era pouco, e era pouco, era pouco. Viver mesmo no salão de bilhar, mesmo no botequim do Castro, na pensão da Maroca nas noites de sábado, era pouco, 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 era pouco. Banhar-se e descer a pé para a cidade de tarde, sob o rumor das árvores, ali no norte do Brasil, vestido de brim. E por ser pouco era muito, e por ser pouco era muito, por ser pouco, e por ser pouco era muito. Que pouco muito era o verde, fogo da grama, o musgo do muro, o galo que vai morrer, a louça na cristaleira, o doce na compoteira, a falta de afeto, a busca do amor nas coisas, não nas pessoas, nas coisas, na muda carne das coisas, na cona flor, no oculto falar das águas sozinhas, que a vida passava por sobre nós de avião. Aí convocou lá umas 10 pessoas e eu li o poema. Aí o poema foi uma emoção só. E o Vinícius, com o olho cheio d'água, veio para mim, me abraçou, falou: tu tem que levar esse poema para o Brasil. Eu digo: mas você não está indo embora depois da manhã? Eu não tenho cópia. Não dê desculpa. Amanhã eu vou trazer aqui um equipamento, nós vamos gravar isso aqui, você vai me dar uma fita na tua voz, eu quero levar na tua voz para
do Brasil. Aí gravou-se e ele trouxe realmente. E o resultado, reuniu gente na casa dele e mostrou o poema. Agora, naquela circunstância, eu sumido, longe dos amigos, ninguém sabia direito por onde eu andava, e de repente aquele poema na minha voz, falando do exílio, pô, realmente era covardia, né? Aí o nego chorava, se comovia, pegava a cópia do poema e fazia reunião em suas próprias casas também, mostrando o poema para outras pessoas. Aí o Ennio me ligou para Buenos Aires, quero publicar o poema imediatamente, me manda a cópia definitiva aí e tal, quero publicar e tal. Aí o poema saiu, foi publicado, aí teve uma repercussão muito grande. Quando se resolveu fazer a noite de autógrafos, aí também nós nos mobilizamos, aí telefonamos, e um ia telefonando para outro, e a gente pedia, olha, vê se você chama mais fulano e cicrano. E assim foi, e a noite de autógrafos sem o autor foi um sucesso. Eu fui com a missão, né, de promover a volta do Ferreira Goulart. O Poema Sujo era uma oportunidade de você promover a volta dele. Essa noite foi a única forma possível de fazer um protesto. Ou seja, de dizer o seguinte, olha, um poeta exilado, né, grande poeta, um dos nossos maiores poetas, e os seus amigos querem fazer o lançamento de um livro. Nós que pretendíamos resistir à ditadura militar, a gente era muito ligado, a gente era muito unido. E Goulart era uma ausência muito marcante, era uma grande ausência. Sentia-se muito a falta dele, sentíamos muito a falta dele. Então, em torno do lançamento de um poema dele, foi fácil motivar a gente para ir lá. Esse fato de lançar sem a presença dele, quer dizer, com a ausência do autor, o autor estando vivo, isso foi uma forma de protesto também. Eu acho que se há o poema sujo, também houve o lançamento sujo, né? Então eu acho que essa ideia, não sei quem foi que teve, mas foi uma ideia muito feliz, né, de você fazer esse lançamento com a ausência dele. Acho que as duas coisas combinam. Era a melhor forma de lançar o Poema Sujo, não era esperar o Goulart vir e ser permitido que ele lançasse. Era lançar o poema com a ausência do autor. Ah, minha cidade verde, minha úmida cidade, constantemente batida de muitos ventos, rumorejando teus dias à entrada do mar. Minha cidade sonora, esferas de ventania, rolando loucas por cima dos mirantes e dos campos de futebol. Verdes, 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 verdes. A sombra rumorejante que arrasto por outras ruas. Verdes, 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 verdes. A sombra rumorejante que arrasto por outras ruas. Outras ruas. Outras ruas. Eu acho que essa foto aqui, que eu boto aqui na parede, eu acho que é uma foto histórica, tem, né, além do valor afetivo, né, um valor sentimental, tem um valor histórico, né, você vê os personagens que estão aí, né, é uma foto que tem a seguinte originalidade: o principal personagem da foto não está na foto, a não ser em foto, que está aqui, que é a fotografia do Goulart. Está aqui o Cacá, né, da Silva Brito. Está aqui o grande Mário Lago, né? A foto. Eu aqui, Tereza Aragão, mulher do Goulart. Né?
plena ditadura, né? Mas eles já tinham amainado um pouquinho, apesar do Pasquim estar com censura prévia naquela época, a censura já tinha, a gente já podia dizer algumas coisas, mas o Goulart ainda não podia voltar. Aliás, nem sei quanto tempo depois ele voltou. Essa história, essa foto é um marco. Engraçado, essas fotos vão ficar na história de uma geração. Essa foto tem essa qualidade. Lá vai o trem com o menino, lá vai a vida rodar, lá vai ciranda e destino, cidade e noite a girar. Lá vai o trem sem destino, pro dia novo encontrar. Correndo vai pela terra, vai pela serra, vai pelo mar, cantando pela serra do luar, correndo entre as estrelas a voar no ar. Lá vai o trem com o menino, lá vai a vida rodar, lá vai ciranda e destino, cidade e noite a girar. Lá vai o trem sem destino, pro dia novo encontrar. Correndo vai pela terra, vai pela serra, vai pelo mar, cantando pela serra do luar, correndo entre as estrelas a voar no ar, no ar, no ar, no ar. Lá vai o trem com o menino, lá vai a vida rodar, lá vai ciranda e destino, cidade e noite a girar. Lá vai o trem sem destino, pro dia novo encontrar. Correndo vai pela terra, vai pela serra, vai pelo mar, cantando pela serra do luar, correndo entre as estrelas a voar no ar, no ar, no ar, no ar, no ar, no ar. Eu digo que o poema foi responsável por minha volta, porque começaram a surgir notas que eu tinha que voltar, que era um absurdo e tal, e coisa, em jornal, coluna social, tem pronunciamento, tudo quanto é gente falando que o governo tinha que me deixar voltar, não sei o que e tal. Aí houve umas iniciativas aí de alguns amigos para falaram com o Goberico, não sei o que e tal. Aí o Goberico teria dito que, olha, por mim, volta, mas eu vou falar com o Figueiredo, que era o chefe da SNI na época. E o Figueiredo teria respondido, não quero esse comunista aqui.
Aí foi a resposta que me deram, né? Telefone, ó, Goulart. O Figueiredo disse que respondeu isso. Eu falei, mas ele é dono do Brasil? Ele é o dono do Brasil? Ele não quer. Pois eu vou voltar. Essa frase vai me fazer voltar. Eu vou voltar, pô. Eu não aceito esse negócio desse cara dizer que não me quer no Brasil. O que esse puto fez pelo Brasil mais do que eu? Pra ele dizer que não me quer no Brasil. Eu vou voltar. Aí eu chamei a Tereza e falei, eu vou voltar. Aí como é bom, só que eu também não sou maluco, né? Não dou burro em ponta de faca. Eu falei, escrevi pro pessoal da ABI, pedi que o pessoal amigo meu jornalista articulasse com a OAB, né? Avisasse todo mundo que ia voltar e pedi ao Vilas Boas que fosse ao comandante do primeiro exército, comunicar a ele que eu ia voltar. E ao ministro da Justiça. Sabe, porque a minha ideia é o seguinte, que eles vão ser responsáveis pelo que aconteça, porque eu vou voltar. E aí voltei mesmo. Aí, quando eu voltei, cheguei no aeroporto, estava escrito lá, assim, na hora de entregar o passaporte, estava escrito lá, Ferreira Goulart, ou José de Maia Ferreira, prender. Um pedaço de papel preso na parede. Aí, quando eu olhei aquilo, virei para a Tereza, que tinha ido comigo, né, voltava junto. Falei, Tereza, sai, avisa o pessoal que eles vão me prender. E eu fico esperando as maletas aqui. Você sai e vai avisar o pessoal lá fora. E aí, realmente, não prenderam. Eu saí. É claro, estava lá todo esse pessoal, eles viram a quantidade de gente que estava me esperando, jornalista conhecido, escritor, gente de cinema, Glauber lá fazendo comício lá na porta. Assim. Aí eles disseram, bom, agora no dia seguinte eu estava na praia, eu fui direto para a praia de manhã lá em Ipanema. Aí o Mário Cunha, meu amigo Mário Cunha, que foi na praia me chamar, Goulart, os caras mandaram eu te avisar que você tem que ir lá na Polícia Marítima assinar um documento que você não assinou. Eu falei, tá. Disse, mas eu vou contigo. Eu falei, tudo bem, vai, porque eu tenho certeza que não tem documento nenhum para assinar, né? Aí fomos para a Polícia Marítima, da Polícia Marítima ficamos lá mais de 1 hora sem ninguém nos falar nada, dizer, espera, aí daqui a pouco vieram uns caras do DOPS. Me levaram para o corredor, para um camburão, me puseram uma algema estranha que eu nunca conhecia, que é só nos polegares. Dois anéis com parafuso prendendo os polegares. Aquilo é para torturar o cara, né? É só apertar os parafusos no teu dedo, né? E me vendaram, me puseram num camburão e... Aí eu comecei a calcular para onde eu estava sendo levado. Era para o DOI-CODE, né? Foi lá para Barão de Mesquita. Aí lá começou o interrogatório, que durou 72 horas. Né? Eu não dormia, eles se revezavam e eu não me revezava, era eu. Quando eu ia dormir, eu falava, acorda aí, cara. E continuava a perguntar a mesma coisa. Né? E o pior é que eles sabiam de tudo. Entenderam? Qual é a razão dessa coisa? Eu, numa certa altura, perguntei para ele, qual é a razão disto? Não estou entendendo. Não, para você não pensar, né, que podia voltar assim, isso aqui é a casa da mãe Joana e tal. Não, o negócio é diferente, você tem que sentir que o negócio não é assim, não. Aí eu me lembrei da frase do Figueiredo, de que não quero esse comunista aqui. Eu falei, bom, tudo bem, vai ver que foi ele que mandou me sacanear aqui. Quer dizer, mas aí, ao mesmo tempo, depois eu soube que lá fora o pessoal estava se movimentando. Quer dizer, o Mário Cunha foi, como eu disse, o que estava acontecendo, aí começaram as pessoas a se movimentar, e eles sabiam muito bem que, com toda a repercussão que tinha, que não dava para fazer nada mesmo, né? E também que eu não tinha importância alguma, né? Quer dizer, o que eu era? Chefe guerrilheiro, líder político? Não era nada disso, quer dizer. Aí, no dia seguinte... Eles me soltaram e tal, e acabou, e eu voltei para o jornal, voltei a trabalhar e tal. Exílio. Numa casa em Ipanema, rodeada de árvores e pombos, na sombra quente da tarde, entre móveis conhecidos, na sombra quente da tarde, entre árvores e pombos, entre cheiros conhecidos, eles vivem a vida deles, eles vivem minha vida. Na sombra da tarde quente, na sombra da tarde quente. Eu nunca tive utopia.
Está entendendo? Eu não sou de utopias. Eu vivo o dia a dia. Por isso a vida é difícil. Porque eu não sei o que vai acontecer. Eu não tenho projeto. Eu me apaixono pelas coisas, sabe? De repente, assim, vou escrever um poema, como o Poema Sujo. Eu vou escrever, eu vou dizer tudo que falta da minha vida, tudo que eu não disse, aí eu entro naquilo e aí vou de cabeça e faço. Acabou, acabou. Eu sempre falo que o acaso é um fator decisivo na vida das pessoas, né? Todo mundo que está casado, está namorando, encontrou por acaso a pessoa, né? Não está programado. Né? Foi entrar numa loja, encontrou a dona comprando sapato, aí terminou se casando. Aí se tivesse naquele dia, em vez de ir para a loja, ter ido para o bar, não casava, casava com outra. A poesia nasce assim, do mesmo jeito, quer dizer, se eu não tivesse ido para a União Soviética, do exílio, não teria nascido o Poema Sujo. Eu tenho mania de pintar, né? Não sou pintor, mas um dos meus hobbies, sempre desde garoto, eu pensei que ia ser pintor em vez de ser poeta. Comecei a fazer pintura, era ruim, aí eu desisti, virei crítico de arte, porque, em geral, quando você não consegue fazer arte, vira crítico. E eu tenho mania, como eu não sou pintor de verdade, eu não tenho os equipamentos do pintor, então eu limpo o pincel no jornal, pego o jornal velho e limpo o pincel. Aí um dia eu estava limpando o pincel, aí eu olhei a cor do jornal com acúmulo de tinta, um borrão de mancha de tinta, parecia uma banana podre, a cor da banana podre. Aí eu peguei, recortei aquilo e fiz um troço aqui, agora está aqui. Tá aqui. Banana. Como eu tinha vários poemas sobre bananas podres, eu falei assim, eu vou fazer um livro de colagem usando os poemas sobre bananas podres. Tá, isso aqui é como se fosse na quitanda de meu pai, onde tinha as bananas podres e tal. Aí eu fiz essas figuras aí. Tá, né? Aí fui fazendo, e aí como São Luís é a cidade dos prédios de azulejo, aí eu comecei a fazer isso aqui como se fosse sobrado de azulejo lá de São Luís. É assim que você vê São Luís? Não, isso não... Cara, a arte não mostra a realidade, a arte inventa. Esse negócio de que a arte revela a realidade é besteira. A arte inventa a realidade. Isso aqui não existe, só existe aqui. Certo? Isso aqui. Isso não existe. A arte existe porque a vida é pouca, porque a vida não basta. O cara faz arte para botar mais coisa, não é para revelar a verdade, que isso aí é coisa para filósofo. O artista quer o barato da vida, ele quer fazer que a vida seja mais bonita, mais legal e tal do que... Tá entendendo? É isso aí. É isso aí, vamos lá. Flagrante. O meu gato na cadeira se coça. Corto papéis coloridos na sala e os colo num caderno. A manhã clara canta na janela. Estou eterno. Olha, esses trabalhos aqui, eles foram feitos inicialmente em papel. Agora é uma versão nova, feita em metal, né? Que foi levado para uma oficina especializada,
que fez em metal. Isso é uma coisa inventada por mim, que é o seguinte, é colagem em relevo. Porque eu fiz muitas colagens aí, quer dizer, pego o papel e colo na cartolina, colo... Tá. Agora, essa aqui é uma colagem, mas que, ao mesmo tempo, ela tem o relevo, porque ela mostra o avesso do papel que está colado. E esses móveis, tem alguma coisa a ver com Calder? Tem, claro. Isso aí eu me inspirei em Calder para fazer. Aí, mas a diferença é que Calder usa sempre determinadas cores só, é amarelo, vermelho e preto. E eu uso qualquer cor, a minha fantasia aí para me divertir, não, sem nenhuma pretensão de estar fazendo obra de arte. Cantada. Você é mais bonita que uma bola prateada de papel de cigarro. Você é mais bonita que uma poça d'água límpida num lugar escondido. Você é mais bonita que uma zebra, que um filhote de onça, que um Boeing 707 em pleno ar. Você é mais bonita que um jardim florido em frente ao mar de Ipanema. Você é mais bonita que uma refinaria da Petrobras de noite. Mais bonita que Ursula Andrews, que o Palácio da Alvorada. Mais bonita que a Alvorada, que o mar azul safira da República Dominicana. Olha, você é tão bonita quanto o Rio de Janeiro em maio. E quase tão bonita quanto a Revolução Cubana. Se o cara vai morrer, se o cara é finito, o sentido é o outro, que é o teu herdeiro, é em quem você continua, né? Quer dizer, como eu não acredito na imortalidade da Academia de Letras, quer dizer, a minha imortalidade é o outro. Por que que os artistas, eles permanecem? Porque eles dão às pessoas coisas que são gratas às pessoas, que ajudam as pessoas a viver, como outras pessoas que não são artistas também fazem isso. Eu estou falando do artista, que é o nosso caso. Quer dizer, então, você dá alguma coisa que a pessoa quer guardar porque é bom para ela. É bom para ela. Então, é isso. Então, eu costumo dizer que quem mantém a imortalidade dos poetas, dos dramaturgos, dos artistas, é o cara que gosta do que eles fizeram, porque a geração do Machado de Assis já dançou há muito tempo. Os amigos dele já viraram pó e ele também há muito tempo. Se alguém ainda gosta de Machado de Assis, é porque ele deixou alguma coisa que interessa as pessoas, que dá alegria ou ajuda de alguma maneira as pessoas. Faz a vida um pouco melhor. Alô? Desligou. Fica aí, segura essa aí mesmo. Não, mas era daqui? Era vocês que... Não, primeiro por cima. Tá, agora vamos esperar tocar. Não sei. Senão a gente liga e ele atende. Faz a cena toda. Então liga algum de vocês. Opa, peraí. Que confusão. Alô? Alô? Boa. É ele. Ah, sim. Eu agora não posso dar entrevista. Não, eu me sinto muito honrado e envaidecido, né? Quer dizer, fui eleito praticamente por unanimidade, né? Então, para mim, eu não esperava nem entrar para a academia, imagina. Tá, legal. Um abraço, tchau. Tchau. É do Maranhão. Vambora, gente? Antes e aí, a gente liga? Liga e eu atendo. E eu não falo mais. Já é ela, hein? Alô? Ah, é da academia? Muito bem. Tá bom, fui eleito. Tá bom, era esperado, mas eu fico muito contente, sobretudo porque 36 em 37, quer dizer,
Tudo bem, é quase unanimidade. Estou contente. Tá. Muito obrigado, um abraço. Tchau. Vamos lixar um que eu botou. Eu acho que você não acabou, acabou? É? Eu acho que você não apertou. Apertou? Não apertei o quê? Pra A gente tem que fazer mais um. Tá? desligar? Não, eu não vou repetir o que eu fiz. Né? Mas... Impossível, eu não sou ator, a realidade é assim, a realidade não é perfeita, um pouquinho, qual é o problema? Claro. Vambora. Vambora. Você passou já? Vambora, todo mundo rapidinho. É, o que acontece é diferente. Que são os candidatos que já vão ser eleitos agora. Dia 23, né? E aí, poeta? Como é que está, né? Que bom que você... Tudo legal? Parabéns, Aço. Parabéns, né? Foi imortalizado? Por maioria absoluta. Um voto um em branco. Um em branco. Um em branco. Não sei de quem será. Ótimo. Mas 37, eu tive 36. Considero unânime. Unânime? Conheci os versos de Goulart na casa de uma amiga, em um poema cartaz na parede, onde li, pela primeira vez, como 2 e 2 são 4. 2 e 2, 4. Como 2 e 2 são 4, sei que a vida vale a pena, embora o pão seja caro e a liberdade pequena. Como teus olhos são claros e a tua pele morena. Como é azul o oceano e a lagoa serena. Como um tempo de alegria por trás do terror me acena. E a noite carrega o dia em seu colo de açucena. Sei que 2 e 2 são 4. Sei que a vida vale a pena, mesmo que o pão seja caro e a liberdade pequena. Desde essa época acompanhei Ferreira Goulart. Segui os passos e os versos do poeta. Ele me deu muitas entrevistas. Me emprestou seus versos e sua voz para colocar nos filmes sobre Glauber e Tancredo. Desse respeito nasceu este filme. E agora que ele nos deixou, busco seus rastros. Despedida. Eu deixaria um mundo com fúria. Não importa o que aparentemente aconteça, se docemente me retiro. De fato, nesse momento, estarão de mim se arrebentando raízes tão fundas quanto estes céus brasileiros. Num alarido de gente e ventania, olhos que amei, rostos amigos, tardes e verões vividos estarão gritando a meus ouvidos para que eu fique, para que eu fique. Não chorarei. Não há soluço maior que despedir-se da vida. Se tudo acaba, ótimo. É paz, é tranquilidade. Se não acaba, você vai encontrar Homero, vai encontrar Eurípides, você vai... Não adianta se rebelar, né?
tem que compreender as coisas. É natural morrer. Então, não há por que dizer que a morte é uma coisa ruim. Essa brisa que a juventude apaga, essa chama que o ódio não apaga pelo inverso. É a revolução em sua legítima razão. O Fernando Pessoa não diz que o poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor que deveras sente. É isso mesmo. E como é que eu escrevo o resto do poema e na dor que ele escreve, os que leem sentem bem, não as duas que ele teve, mas só a que ele não tem. É isso. O nego criou uma lenda aí de que o poeta sofre e tal. O cara sofre como todo mundo sofre. Agora, quando ele escreve, é para ser feliz. Lá vai o trem com o menino, lá vai a vida rodar, lá vai ciranda e destino, cidade e noite a girar. Lá vai o trem sem destino, pro dia novo encontrar. Correndo vai pela terra, vai pela serra, vai pelo mar, cantando pela serra do luar, correndo entre as estrelas a voar.